Ah, o PlayStation 2. Vocês lembram que nessa época todo lançamento de blockbuster, animação ou qualquer tipo de filme vinha acompanhado logo em seguida de uma versão para videogames? Muitos deles incluindo até cenas do próprio filme, como se fosse um trailer gigante, só que jogável. Essa relação entre videogame e mídia licenciada, seja filmes ou desenhos, vem desde os primórdios do videogame. A lógica era bem simples. Comprar a licença de um filme famoso era mais barato e mais rápido do que criar um personagem original do zero. Além disso, o nome na capa já garantia um público cativo, trazendo o fã para aquela mídia. O problema é que isso levou muitas empresas a priorizarem o prazo de lançamento acima de tudo, para terem seus jogos sendo lançados na época do filme ou da animação, resultando em jogos apressados e de qualidade bastante duvidosa. O caso mais famoso é do jogo ET, lançado pro Atari em 1982. Desenvolvido em menos de 6 semanas para chegar nas prateleiras no Natal, virou um dos maiores fracassos da história, inclusive se criando uma lenda urbana em volta do jogo, com uma história dizendo que a Atari enterrou todas as fitas do jogo no meio do deserto. Mas na real, quando havia tempo e comprometimento com o jogo, a fórmula funcionava muito bem. Essa prática de adaptar filmes para jogos vem de muito antes do Play 2. No Super Nintendo e no Mega Drive, títulos como Aladdin, O Rei Leão e Batman Returns mostraram que dava para fazer jogos licenciados muito bons. E no Nintendo 64, 007 GoldenEye foi um grande sucesso, sendo inclusive lançado 2 anos depois do filme, sem aquela pressão de um lançamento simultâneo, consequentemente sendo um jogo mais polido e bem acabado. E como aparentemente metade da biblioteca do PlayStation 2 era formada por jogos baseados em filmes, desenhos ou animações, no vídeo de hoje eu resolvi falar dos jogos licenciados da era Play 2, focando somente nas adaptações de filmes. Mas podem ficar tranquilos que nos próximos vídeos eu vou falar das animações e por fim dos desenhos animados da TV, porque na real tem muito jogo bom pra falar. Ah, mas por que você está falando somente do PS2, sendo que existem jogos bons em várias gerações? Bom, além do Play 2 ser o console com maior número de adaptações já lançadas, tem o fator nostalgia aqui envolvido. O PlayStation 2 foi basicamente o meu primeiro console, e por isso a maioria dos jogos que eu vou falar aqui foram os que eu de fato joguei. E também tem outro motivo, eu tô com muita vontade de relembrar esses jogos. Então bora falar de jogos do PlayStation 2 baseados em filmes? E pra quem não me conhece, eu sou o Vitor e seja bem-vindo ao Consumo Pop. Aqui a gente fala sobre filmes, séries e tudo relacionado à cultura pop. E no caso de hoje, jogos de videogames. Antes de tudo, vamos deixar o fator qualidade um pouco de lado e focar no fator nostalgia, porque naquela época eu jogava qualquer coisa e já tava feliz. A época boa, hein? E se eu for olhar hoje em dia, eu vou ver cada bizarrice que na época eu achava maravilhoso. Mas o primeiro jogo dessa lista não era ruim, pelo contrário, era excelente. Inclusive até hoje, se você for jogar. Eu tô falando de 007 From Russia with Love, de 2005. Baseado no primeiro filme de 007, de 1963, From Russia with Love coloca você no papel de James Bond em uma missão para recuperar uma máquina soviética de codificação chamada Lecture. Esse jogo me chamou a atenção por ser o único a trazer a versão jovem de Sean Connery como James Bond, inclusive trazendo o ator de volta para dublar o personagem. Além disso, o jogo tem uma jogabilidade bem fluida, misturando ação com furtividade muito bem, trazendo gadgets incríveis como o relógio laser bem à la 007, e com uma gameplay gostosinha até hoje, além de ter umas mecânicas bem além do seu tempo. É um jogaço que eu tô precisando revisitar. Eu acho que todo filme lançado de Harry Potter teve uma adaptação, mas o meu favorito é baseado em Harry Potter e a Ordem da Fênix. E olha que loucura, um livro que virou filme e depois esse filme foi adaptado para um videogame. Mas o que eu mais gostava nesse Harry Potter era a possibilidade de usar o feitiço Wingardium Leviosa. Você está falando errado, é Leviosa e não Leviosa. E com ele poder levantar diversos objetos por Hogwarts. No jogo, você acompanha Harry durante seu 5º ano em Hogwarts. Com o Ministério da Magia negando o retorno de Voldemort, Harry e seus amigos fundam o Exército Dumbledore, um grupo secreto de estudantes que se treinam em feitiços de defesa. Basicamente é tudo o que acontece no filme, mas o grande diferencial em relação aos jogos anteriores é a exploração livre de Hogwarts, com centenas de objetos e segredos espalhados pelo castelo, coisa que Hogwarts Legacy veio fazer anos depois. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix 2007, isso já estava sendo feito antes. Agora eu preciso falar com vocês um dos meus jogos favoritos do Play 2, Batman Begins. Baseado no filme de Christopher Nolan, lançado no mesmo ano, o jogo acompanha o primeiro ano de Bruce Wayne como Batman. Aqui temos um jogo que é basicamente um trailer gigante do filme, que em diversos momentos temos cortes mostrando trechos do longa, que nem sempre tem uma relação lógica com o que está acontecendo no jogo. Quase todo o elenco do filme dublou o personagem que interpretou. A única exceção foi o Gary Oldman, que não dublou o detetive Gordon. O sistema de combate era focado em intimidação. Ao invés de partir direto para a briga, Batman usava o ambiente para assustar os inimigos antes de atacar, no estilo
bem parecido com Splinter Cell. E se você rejogar esse jogo hoje em dia, você vai ver diversas mecânicas que inspiraram os jogos do Batman Arkham, como o sistema de tubulação e o stealth. Inclusive a mecânica de primeiro desarmar os inimigos para depois conseguir atacar. Mecânica essa que também aparece no Arkham. Antes de continuar o vídeo, eu não vou entrar muito nessa seara de jogos baseados em filmes de super-herói, porque tem muita coisa boa que não poderia ficar de fora dessa lista. Então eu vou deixar como tema para um próximo vídeo. Na minha infância tinha dois filmes que eu vi em looping. Um era King Kong, de Peter Jackson, e o outro era Fantástica Fábrica de Chocolate. E o que ambos têm em comum, além de serem lançados no mesmo ano: os dois filmes têm suas versões em jogos. Um muito bom, no caso de King Kong, funcionando como um survival horror em uma ilha, com jogabilidade em primeira pessoa e diversos desafios de sobrevivência, e no outro um jogo bem estranho da Fantástica Fábrica de Chocolate. Esse aqui eu não tive o desprazer de jogar, mas olha só essa gameplay esquisita com esses lumpa-lumpas. Agora, outro que eu joguei bastante na minha infância foi Piratas do Caribe: A Lenda de Jack Sparrow. Com uma gameplay hack slash semelhante a jogos como God of War e Dante's Inferno, o jogo do Piratas do Caribe se passa 2 dias após o primeiro filme da franquia. Jack Sparrow e Will Turner são capturados e condenados à forca em uma fortaleza portuguesa no Panamá. Para ganhar tempo enquanto espera o seu navio chegar, Jack começa a recontar suas aventuras de forma bastante exagerada. Cara, o engraçado desse jogo é que o Jack Sparrow fica o jogo todo falando assim: Stolen flag. Overcome with remorse, we are even now on our way to deliver it back. Foi um jogo curtinho, mas bem divertido, lançado na época do segundo filme. Depois desse ainda teve Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Enter the Matrix foi lançado no mesmo dia de Matrix Reload, mas um jogo que buscava surfar na onda do filme com um lançamento simultâneo, bebendo bastante da fonte de Max Payne com o uso da mecânica de Bullet Time, dando ao jogador a oportunidade de golpear ou atirar em velocidade reduzida. No jogo você controla 2 personagens secundários da trilogia, Niobe e Ghost, uma missão que complementa os eventos do filme, preenchendo lacunas da narrativa que não aparecem nas telas. O grande diferencial do jogo é que ele inclui mais de 1 hora de cenas em live action, escritas e dirigidas pelas próprias irmãs Wachowski, com o elenco original do filme gravados no mesmo sets e com a mesma equipe de produção. O jogo fez sucesso e rendeu uma sequência explorando o passado do Neo. Nos anos 70 foi lançado um dos melhores filmes de porradaria já feitos, The Warriors, Selvagens da Noite. Inspirado nas brigas de gangue que ocorriam em Nova York na época, o filme acompanha a gangue The Warriors em um comício com várias gangues, que tinha como objetivo a paz entre elas. Mas no meio disso, o grupo acaba sendo acusado de assassinar o líder que pregava essa união. A partir disso, todas as gangues da cidade começam a caçar os selvagens, que precisam atravessar toda Nova York para chegarem em segurança às suas casas. O filme já tinha uma estrutura que lembrava muito jogos de videogame, com brigas de gangue que pareciam fases. Então nada faria mais sentido do que um jogo baseado nele. E foi assim que a Rockstar Games criou a obra-prima The Warriors. O jogo funciona como uma expansão da história do filme. A primeira metade cobre os eventos que aconteceram 3 meses antes da trama original, mostrando como a gangue se formou antes dos eventos do filme propriamente dito começarem. Com a mecânica de beat'em up, o combate é intuitivo e cheio de porradaria. O jogo se tornou um clássico da Rockstar na época do Play 2, ao lado de GTA e Bully. Tomb Raider chegou ao PlayStation 1 com uma história que lembrava muito Indiana Jones, um clássico de Steven Spielberg criado por George Lucas. Mas assim como Tomb Raider se inspirou em Indiana Jones, por que não Indiana Jones se inspirar em Tomb Raider para criar um jogo? E foi assim que surgiu Indiana Jones and the Emperor's Tomb, em uma história original ambientada em 1935, servindo como prelúdio para o Templo da Perdição. Na história, o governo chinês contrata Indiana Jones para recuperar o Coração do Dragão, uma pérola negra enterrada com o próprio imperador da China, antes que forças do mal coloquem as mãos nela primeiro. Tudo isso num estilo de aventura arqueológica clássica. O resultado foi um excelente jogo que utilizou o famoso chicote como um dos itens do personagem, além de uma sacada bem interessante. Toda vez que o chapéu do Indiana Jones cai, você precisa buscar ele manualmente e colocar de volta. Um jogo bem bacana e uma aventura com exploração e puzzles bem a lá Tomb Raider, que também é bem a lá Indiana Jones. Transformers The Game. Lançado junto ao filme de Michael Bay em 2007, o jogo dava a possibilidade de escolher entre Autobots ou Decepticons. Do lado dos Autobots, você precisava proteger civis e minimizar danos colaterais. Já do lado do Decepticons, você podia destruir tudo sem restrição nenhuma. O legal do game era a possibilidade de tocar o terror na cidade em um jogo de mundo aberto, podendo trocar diversas vezes entre os robôs e veículos, com mecânicas completamente diferentes, dando diversas formas de exploração. Agora eu quero criar um subtópico nessa lista:
Jogos baseados em filmes que não faziam o mínimo sentido existir. Seja porque o filme tinha uma estrutura mais clássica e contemplativa, ou porque virou um cult sem apelo comercial óbvio, ou simplesmente porque a história não dava muito pano pra manga. Em todos esses jogos alguém precisou forçar muita barra pra encontrar um jogo naquela obra. Mas já que fizeram essa adaptação, que pelo menos um deles seja bom. E esse é o caso do primeiro da lista. Pegaram um filmaço dos anos 80 e conseguiram também fazer um jogaço. Com mecânicas, estrutura e até um mundo aberto vivo e caótico, assim como o filme. Eu tô falando de Scarface, The World Is Yours. O jogo não é uma adaptação direta do filme de 1983, mas sim uma sequência que muda o final. Tony Montana sobrevive ao ataque em sua mansão e começa a se vingar de todos que o tiraram do poder, reconstruindo seu império de drogas em Miami. O jogo apresenta a semelhança visual de Al Pacino como Tony Montana, mas o ator não emprestou sua voz. Ele e os produtores sentiram que sua voz havia mudado muito desde 1973. O sistema de jogo vai além do tiroteio típico de GTA. O grande diferencial é o sistema de construção de império, onde você compra fronts, lojas legítimas usadas para distribuir drogas, contra-atacar pangas, lavar dinheiro e cada vez mais indo reconquistar bairro por bairro de Miami. E tem um detalhe curioso, ao contrário dos jogos GTA, não é possível matar civis inocentes. Ao tentar atirar em alguém que não é inimigo, Tony simplesmente se recusa, o que faz total sentido diante dos acontecimentos do filme. Se GTA Vice City se inspirou muito em Scarface, aqui temos o jogo de Scarface se inspirando muito em GTA. Outro jogo de mundo aberto que também não fazia muito sentido ter uma adaptação, e que claramente só queria usar os direitos do clássico do Coppola, é The Good Father de 2006. Tanto que no jogo você controla um personagem novo que não existia nos filmes. Mas foi o que eu falei, já que fizeram o jogo, que bom que ele é bom. Também inspirado no sucesso de GTA, você controla Aldo Trapani, um personagem original criado para o jogo, que é recrutado pela família Corleone e vai subindo na hierarquia da máfia enquanto sua história se entrelaça com os eventos do filme. Vários atores do filme original emprestaram suas vozes para o jogo, como James Caan e Robert Duvall. Os únicos grandes ausentes foram Al Pacino, que não cedeu sua imagem, e Marlon Brando, que havia falecido em 2004. O game tinha uma mecânica de extorsão bem interessante, podendo fazer agiotagem com diversos personagens. O jogo chegou até a ter uma sequência, mas não conseguiu repetir o sucesso. Eu já falei de dois jogos excelentes que não faziam muito sentido ter um game, mas já que tiveram, ainda bem que foram bons. Agora bora falar de dois que são péssimos. Você sabia que Clube da Luta de David Fincher tem um jogo? Esse aqui realmente não fazia o mínimo sentido ter uma adaptação. Enquanto o filme critica o conceito da masculinidade pregado nos anos 90 e uma vida baseada em consumismo, o jogo optou por ir ao pé da letra e criar um game que é literalmente um clube de luta, onde você cria seu personagem do zero e vai subindo de nível enfrentando outros inimigos. É um jogo apelativo que claramente tentou surfar no sucesso Def Jam, comprando a licença de um filme famoso para criar um jogo indo basicamente só pelo título, e esquecendo toda a crítica por trás da obra. Obviamente foi um fracasso de crítica e de vendas. Outra compra de licença que buscava surfar em cima do nome do filme foi o jogo de Reservoir Dogs, baseado em Cães de Aluguéis de Quentin Tarantino. Sério, não faz o menor sentido ter um jogo desse filme. Mas já que teve, ele decidiu abordar os acontecimentos que não são mostrados no longa, no caso o assalto à joalheria, por ter somente um acontecimento central para explorar, tentando cavar o máximo de conteúdo possível para sustentar uma história mínima. É outro jogo com uma péssima mecânica e que não teve uma boa recepção. E esses foram jogos baseados em filmes que eu trouxe para esse vídeo. Eu sei que faltaram vários, como os jogos do Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Star Wars, A Múmia e vários outros. Mas nesse vídeo eu quis trazer jogos que eu de fato joguei ou que fogem do comum. Mas agora eu quero ouvir de vocês, qual jogo baseado em filme vocês acham que faltou? Me conta nos comentários. E não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque em breve eu vou trazer mais jogos baseados em animações, desenhos da TV e filmes de super-heróis. Até o próximo vídeo e bora consumir pop?